Olá, a paz, boa noite. Você que já se conectou conosco, queremos agradecer por estar permitindo que adentremos ao seu lar ou te faça companhia, né, através desse canal. E nós agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos participando juntamente com você desse momento. Eu tenho a certeza que vai ser bênção para a sua vida, assim como será também para a nossa, onde nós vamos estar orando, ministrando a palavra de Deus que o Senhor trouxe aos nossos corações, para que todos sejam abençoados. Amém? Com a palavra, o diácono Manuel. A paz também para todos, que o Senhor Jesus se faça presente a partir desse momento, né, que não seja nós que estejamos falando, mas que nós verdadeiramente venhamos a ser usados pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Esperamos que este culto seja bênção na vida de vocês. Amém? Amém, amém. Nós vamos estar orando para a diaconisa Auxilene, que é ela que vai estar levando a palavra. Então nós vamos estar aqui orando, fechando nossos olhos. Senhor Jesus, graças nós te damos, amém, Senhor, por mais esse dia, mais esta oportunidade, Pai, de estarmos, Senhor, aqui neste momento, entrando na casa dos nossos amados irmãos, dos nossos amados ouvintes, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, derrama da tua graça, derrama da tua unção sobre a diaconisa Auxilene, que esta palavra sirva, Pai, de consolo, de paz, que ela venha, Senhor, a verdadeiramente agir na vida das pessoas, Pai, pelo poder que é no nome de Jesus, Pai. Que não seja a diaconisa que esteja falando, mas seja o teu Espírito, Pai, usando os lábios da tua filha, Pai. Amém. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Somos muito gratos a Deus por esse momento. É uma oportunidade que o Senhor nos dá para estarmos compartilhando da palavra dele. Uma palavra que tem falado muito ao meu coração. Ainda ontem eu estava meditando nessa palavra. E nesses dias que temos vivido, nós precisamos de nos alimentar da palavra, porque através da palavra nós recebemos força, recebemos coragem, recebemos uma nova visão, que muitas das vezes a nossa visão vai se deteriorando com as informações do mundo externo. Mas nós precisamos nos alimentar para que o nosso mundo interior ele seja edificado de acordo com a palavra e não venhamos a caminhar por vistas, Amém, né? amém. Por aquilo que nós temos visto e ouvido, mas que nós venhamos caminhar por fé. Amém. A palavra que nós vamos trazer essa noite, ela fica nas cartas aos Efésios, capítulo 2. Se você estiver com a sua Bíblia em mãos, ou mesmo se tiver um celular onde você vai estar lendo, acessando a Bíblia, pode abrir a carta aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos. Essa palavra tem falado muito ao meu coração. Amém, Jesus. Esses versículos vêm falando a respeito do nosso propósito aqui nessa terra, daquilo que Deus deseja de nós, aquilo que Deus aguarda de nós. E muitas das vezes nós ficamos nos interrogando: qual é o propósito da minha vida aqui nessa terra, né? Às vezes caminhamos para a igreja há muitos anos e não sabemos qual é o nosso propósito. Qual é o nosso propósito? Você já se perguntou qual é o seu propósito? Então leia essa carta de Efésios, que você vai poder entender uma parte, porque ela é bem explícita a esse respeito. A carta aos Efésios, ela foi escrita para proclamar os recursos espirituais que os crentes haviam recebido, de forma que pudessem cumprir o propósito total, geral, de Deus para a igreja, né? Nós temos um propósito que recebemos de Deus e através dessa carta aos Efésios, ela vai nos ensinar
O apóstolo Paulo vai estar nos ensinando, assim como ensinou para os Efésios, aquilo que devemos fazer para estar cumprindo o propósito de Deus. E qual é o propósito? É louvar e glorificar o nome do Senhor. Amém. E como nós podemos louvar e glorificar o nome do Senhor? Você pensa que é somente indo à igreja, adorando a Deus, levantando a mão, cantando louvores? Não, absolutamente não. É muito mais que isso. Em tudo que nós fazemos, tudo que nós fazemos, tudo que todo ser, toda criatura criada por Deus faz, ela está louvando ao Senhor. Amém. Então, nas nossas atitudes, nosso comportamento, nas nossas ações, tudo aquilo que aprendemos, tudo aquilo que trabalhamos, tudo aquilo que nós lidamos, em tudo isso, a palavra de Deus recomenda que nós façamos como se fosse para o Senhor. Então, é através dessa forma que nós vamos estar louvando e glorificando ao Senhor. Então, vamos ler aí, capítulo 2 de Efésios. O título desse versículo é: Do pecado para a salvação pela graça. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestes em Cristo Jesus. Agora, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Deus. Pulamos para o 10 agora. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Amém? Então, se nós lermos atentamente cada versículo desse, nós vamos ver qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Conforme eu falei, essa carta aos Efésios, ela foi para proclamar os recursos espirituais que nós recebemos, né? E em seguida Paulo explica que fomos reconciliados conosco mesmo e com os nossos irmãos, ou melhor, uns com os outros, como membros do corpo de Cristo. Amém. E ele nos exorta a empoderar-nos desses recursos para vivermos em amor e unidade crescente uns com os outros, na comunhão, na igreja, na família e no campo da batalha espiritual. Então, esse livro, essa carta aos Efésios, ela vai nos ensinar os recursos que nós temos para que nós tomemos posse, utilizamos ele para que nós possamos viver em comunhão com a igreja, em comunhão no nosso lar, em comunhão com os nossos filhos, com a nossa família e ainda num campo de batalha espiritual, né? Nós temos ouvido já o pastor Tadeu falando que nós vamos estudar a respeito de batalha espiritual, se não me engano. Não sei se é culto ou se é algum estudo. Então, essa palavra aqui já dá assim já faz uma nuance, né, a respeito desse assunto. Porque nós recebemos esses recursos. Através desses versículos aqui que nós lemos, no início eu falei e comentei que aqui fala a respeito do nosso propósito. Aí você me pergunta, e então qual é o nosso propósito? Aí aqui fala que nós fomos ressuscitados juntamente
com Cristo. Amém. Jesus veio ao mundo, né? Morreu, e quando ele ressuscitou, ele nos ressuscitou juntamente com ele. Por que que ele nos ressuscitou? Nós estávamos mortos? Sim, nós estávamos mortos espiritualmente. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, conforme falou aqui no versículo 5, que nós estávamos mortos. E Cristo, então, Deus, através de Cristo, nos deu essa solução. Mudou todo o panorama. Quando Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou, juntamente com ele, nós fomos ressuscitados. Ou seja, nós estávamos mortos. E como que é que vive uma pessoa que está morta? Nós vamos aqui falar um pouquinho a respeito disso, que diz assim: Deus entrou no mundo de Satanás, estabeleceu seu reino e o entregou à igreja, que é o povo de Deus, que também foi liberto da escravidão do pecado. Por quê? O povo de Deus, liberto da escravidão do pecado, está fazendo menção, está fazendo analogia à situação daquele povo lá no Egito, o povo de Deus, o povo de Israel. O povo de Israel também estava escravizado. O povo de Israel foi trazido de Israel, foi liberto daquela escravidão de Faraó e conquistar uma terra chamada Canaã, que era a terra prometida. Então Deus libertou eles para que eles pudessem tomar posse da terra prometida. E isso também aconteceu conosco. As cartas no Novo Testamento mostram a íntima relação entre Cristo e a igreja. Revela a misericórdia e o amor de Deus demonstrado no empenho de salvar o pecador através de Jesus e do Espírito Santo. Então, essas cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo, ela quer trazer para nós, não somente para aquele povo que tinha sido convertido, mas vem até hoje esse ensinamento porque foi registrado. Naquela época não existia Bíblia, não existia literatura, não tinha, a imprensa ainda não funcionava, não existia, ainda não tinha sido criada. Então, Paulo, através das suas cartas, doutrinava, discipulava as igrejas, né? E isso ficou registrado para nós hoje também sermos discipulados. Nós não vivemos na época que Jesus veio, né? Na época que Jesus morreu, mas tudo aquilo que aconteceu foi registrado e nós vamos tomando posse. E qual é o nosso propósito? Tomar posse para levar adiante, né? Esse foi o legado que nós recebemos. Homens no passado sofreram, foram sacrificados para que essa palavra chegasse até nós hoje, né? E hoje, então, a gente pudesse dar continuidade. O bastão foi passado para nós. Glória a Deus, né? Que nós temos, né? Glória a Deus. Recebemos o legado. Aceitamos. Recebemos, né, o legado e daqui para frente nós temos por obrigação de repassar, que é o ID. Por todo mundo e pregar o evangelho. Esse evangelho maravilhoso que salva, liberta e cura. Glória Amém? A Deus. Então, como eu vinha falando sobre morte, né? Porque nós estávamos mortos em nossos delitos. Então, vou falar um pouquinho aqui a respeito do que é o estar morto, né? O morto, ele é insensível. Ele não ouve, não fala, não vê, não percebe coisa alguma. Ou seja, o homem espiritual morto não tem capacidade de ouvir a voz de Deus. O pior, Deus também não pode ouvi-lo. Por quê? Porque quando o homem está morto em seus pecados e delitos, ele está separado de Deus. Não existe outra coisa, a palavra de Deus fala, não existe outra coisa que separe homem de Deus, a não ser o pecado, né? Nem a fome, nem a nudez, nem a morte, nada disso separa, nada disso interrompe a comunicação, a ligação do homem com Deus. Mas o pecado separa. Por que o pecado separa? Porque o pecado, ele significa uma rebeldia do homem para com Deus. Ele não quer aceitar as leis de Deus.
ele quer viver a seu bel prazer, ele quer viver de acordo com aquilo que ele acha que é o certo, ele escolhe o seu caminho. Então, de uma certa forma, ele se rebela contra as leis de Deus. Então, ele transgride essas leis. E uma vez que ele está assim, ele se torna insensível à voz de Deus. E ele, então, se separa de Deus. Aí, quando ele se separa de Deus, o que acontece? Ele fica destinado à ira de Deus, por causa da sua desobediência, né? Ele fica subjugado à ira de Deus. É o que aconteceu no deserto, né? Aconteceu com muitos. E continua acontecendo até hoje. Mesmo no episódio do dilúvio, né? Nós vimos ali o povo todo, né? A não ser a família de Noé que se salvou, o restante do povo todo pereceu. Esse povo foi destinado à ira de Deus. Só existe uma forma de fugir da ira de Deus, é se arrependendo, né? Se voltando para Deus, ou seja, convertendo o seu caminho, convertendo a direção que ele vem seguindo, né? Passando a olhar para Deus, a desejar os mandamentos de Deus, a desejar viver de acordo com o que Deus se agrada. Então, nós podemos confirmar essa palavra a respeito da separação do homem e Deus através de Isaías 59:2, que nós vamos ver aqui o que fala para nós Isaías 59:2. Isaías 59:2 a respeito da causa do pecado entre o homem e Deus. Isaías 59:2. Isso. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, nós não ouvimos, não temos sensibilidade, nem sequer nós nos incomodamos, porque a nossa mente está cauterizada, os olhos estão cegos, espiritualmente falando, e a gente, então, não dá ouvido a Deus e, como consequência, Deus também não dá ouvido ao clamor, a qualquer coisa que o homem queira de Deus, né? Deus continua sustentando, abençoando, esperando, aguardando a reação dele, o posicionamento dele, porque um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Não é pelo fato dele estar em pecado e Deus não está ouvindo ele que ele vai morrer vai perecer sem ter oportunidade, né? Porque se ele se voltar para Deus, Deus reconhecer a sinceridade do coração dele, Deus não despreza esse coração, né? Então, nós vemos aqui que a condição do homem que anda em delitos e pecados é a morte. Ele está morto espiritualmente. Lá em Tiago 1,15, nós lemos que o pecado consumado gera a morte. Então, uma vez o homem morto, ele transgrediu a lei de Deus, por isso que ele está morto. Então, ele não respeita a vontade de Deus. Ele vive a sua própria vida, né? Ele escolhe o caminho que ele vai seguir. Então, nós podemos ver que uma pessoa que está em pecado, está longe de Deus, ela está como aquele vale de ossos secos que fala lá em Ezequiel 37. Ela está morta, ela está vazia, ela está vazia. Por que ela está vazia? Porque ela está sem vida. E uma vez que ela esteja morta, ela está vazia porque ela está sem vida, né? Ela precisa da presença de Deus para que ela seja preenchida, para que haja um conteúdo nela, né? Amém, Jesus. Porque anda segundo o curso desse mundo, a situação da pessoa que está morta nos seus pecados e delitos. Ela anda segundo o curso desse mundo. O tipo de vida desenvolvido pelo homem sem Deus.
Então, ele anda em cuja perversidade, de acordo com o que nós vemos, a perversidade ela vem aumentando por conta disso, porque o homem que está afastado de Deus, que ele vive a vida segundo o mundo. Tudo que nós temos visto hoje em dia, tudo isso que tem acontecido, essa iniquidade se multiplicando conforme a palavra de Deus fala, que ela ia se multiplicar, é porque o homem está cada vez mais andando distante de Deus, né? Quando a pessoa está andando distante de Deus, não está debaixo dos mandamentos, das ordenanças, debaixo da obediência a Deus, ela está sujeita, está sob o domínio do diabo. Ela está governada pelas potestades, pelos principados, pelo Deus deste século, por aquilo que o mundo dita. E quem é que está governando o mundo? A palavra de Deus diz que o homem jaz no maligno. Então, se o homem, a palavra jaz, significa dorme, né? Ela está dormindo. Então, está dormindo nos braços de Satanás. Ela está confortavelmente ali, é porque ela está fazendo aquilo que lhe agrada, que agrada a ele, né? E ele também está fazendo o que agrada a pessoa, porque é convidativo, né? É convidativo. Mas nós precisamos procurar viver a palavra, dominar a nossa carne, porque a inclinação da carne também leva ao pecado. Tem um hino que diz que o pecado não dói, não é isso? O pecado não dói porque a carne está morta, tá? Ele está fazendo aquilo que Satanás está querendo, deseja, orienta, né? E vai ficar assim, verdadeiramente ele não se colocar, Senhor, eu tenho que me livrar disso. Senhor, eu quero o teu perdão. Não adianta, ele vai continuar na mesmice, vai continuar com a carne morta ali e só fazendo aquilo que o inimigo quer. Pois é. Então são levados à desobediência por um espírito que nele atua, tornando os filhos da desobediência. Lá em João 3,36 fala a respeito desses filhos da desobediência, está marcado aqui. Lá em João fala sobre os filhos da desobediência. João 3,36. João 3,36 vai dizer: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Pois Amém? Então a ira de Deus está reservada para aqueles que escolheram não obedecer a Deus, né? É a única forma que ele tem de escapar da ira de Deus, é ele se tornando um salvo. Um filho de Deus. Um filho de Deus. Então, esta vida que ele está vivendo lá não deveria ser impulsionada por espíritos demoníacos, né? Mas deveria estar sendo impulsionada pelo Senhor, que é a nossa fonte de poder. Então, ela está sendo, como é que se fala? Dirigida por um manipulada, espírito, manipulada de origem satânica. Né? Então, usados para práticas ilícitas, porque é isso que acontece quando a pessoa está à mercê dele, né? Quando a pessoa está à mercê da sua própria carne, porque infelizmente tudo que Satanás mostra, né, é convidativo, então ele acaba se envolvendo. E quando ele vê, ele está totalmente comprometido. E essas pessoas que vivem à mercê dele acabam se tornando também instrumento dele para fazer com que o pecado se multiplique. O pecado se multiplique, né? Mas aí no versículo 4 de Efésios, vamos voltar lá em Efésios. Você desmarcou? Desmarcou. Em Efésios capítulo 2, que a gente estava lendo, lá no versículo 4, Deus prepara uma surpresa para nós. Efésios 2, versículo 4. Deus prepara uma surpresa para nós. Leia aí. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos dos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então,
mas pela misericórdia de Deus e por causa do seu grande amor com que nos amou, nós estávamos mortos em nossos delitos, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo quando Ele enviou o seu Filho. E ainda no 6 diz, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Exatamente, era isso que eu ia falar aqui. Então Deus surgiu com uma surpresa, né? Mudou todo o panorama e através disso Ele nos ressuscitou, nos deu uma nova vida e ainda nos leva a assentar em lugares celestiais com Ele. Você acha que foi à toa que Ele fez isso? Não, Ele não fez à toa. Ele fez por amor a nós. E isso Ele fez uma única vez, porque o sacrifício dele é eterno. Mas esse sacrifício que Ele fez vem se perpetuando através da nossa vida. Então, qual é a incumbência, diaconisa? Qual é o propósito que Deus espera de nós? Deus espera que nós nos empoderemos desse recurso que Ele disponibilizou para que nós pudéssemos estar levando adiante essa vida nova que nós recebemos. Porque nós fomos naquele dia que Ele ressuscitou. Todos nós, os que já existiam, os que ainda vão existir, que nós temos a incumbência de estar anunciando a eles vão receber esse recurso, eles vão receber esse poder. Eles vão, se eles aceitarem, eles vão receber essa vida nova e vão receber o direito de assentar nos lugares celestiais juntamente com Cristo. O Cristo que foi dado à igreja para ser cabeça sobre todas as coisas e para preencher tudo em todas as coisas, como diz no versículo 23. Não, versículo 23 do capítulo 1. Antes de entrar no capítulo 2, o versículo 23 fala a respeito do que Cristo se tornou. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Cristo é o cabeça. A igreja é o corpo. E ao mesmo tempo que a igreja completa Cristo, porque Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo, ao mesmo tempo que a igreja completa Cristo, Cristo que completa todas as coisas, conforme fala no versículo 22 e 23 do capítulo 1, Ele também nos completa. Essa semana eu estava gravando um Minuto com Deus e eu recebi essa palavra para mim. Não que eu tenha, eu acho que eu não gravei essa palavra, mas eu estava meditando a respeito disso. Por que que nós muitas vezes nos entristecemos, nos afligimos, nos sentimos vazios, se Cristo se denominou como sendo a plenitude? A professora Patrícia, no domingo, ministrando a aula dominical, falou sobre Deus provendo todas as coisas. E Deus tem trazido essa palavra até hoje. Por que que você está aflito, angustiado, entrando em depressão, preocupado com essa situação, preocupado com o futuro, preocupado com o que vai ser depois dessa pandemia? Você não tem necessidade de viver assim, trazendo sobre si enfermidades, uma vez que a gente já recebeu a cura, uma vez que a gente já recebeu a solução, uma vez que a gente já recebeu a provisão. Deus já nos deu, Deus já nos garantiu, nós já temos esse recurso. Tome posse da palavra de Deus, não vive angustiado, não viva aflito. Não viva triste, preocupado, porque você, quando está preocupado, você está se ocupando com uma coisa que ainda não aconteceu, que você nem sabe como vai ser e você não tem condições nem de mudar. A única coisa que você está mudando é de sofrer amanhã, você está trazendo para sofrer hoje.
Então nós precisamos tomar posse da palavra de Deus. Deus nos está dando aqui uma vida em plenitude, uma vida cheia da presença dele, porque o Espírito Santo dele habita em nós. Nós já fomos retirados daquela vida de delitos, de pecado, nós somos livres. Ainda domingo o pastor Márcio falou lá no final, quando foi chamado para orar, que o escravo ele é liberto e permanece ainda com aqueles trejeitos, com aqueles resquícios de escravizado. Nós precisamos nos libertar, precisamos nos encher da palavra, procurar a vida da palavra a cada dia, para que a gente possa estar sendo renovado, não caminhar segundo os padrões do mundo, segundo os pensamentos do mundo. Voltando ao escravo, o escravo ele recebe a carta de alforria, tá? E ele não sabe o que vai fazer com aquilo. Pois é. Não sabe. Ele prefere continuar na fazenda, tá? Trabalhando, quer seja por comida, por bebida, mas ele não quer se arriscar. Então, acomodar. No Evangelho, nós temos que nos arriscar. Nós temos que verdadeiramente ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. Essas pessoas que vivem em delito, o bandido, a prostituta, aqueles que não têm Deus, as histórias deles, se você for ler, são pessoas que têm um vazio aqui dentro. Tem um vazio que eles não sabem o que fazer com esse vazio. Eles, como é que eu vou falar? Eles sentem falta de algo, mas eles não sabem o que é esse algo. É verdade. Somente quando Deus manda alguém ali para conversar com aquela pessoa, conversar com aquele indivíduo, e quando você fala a respeito do amor de Deus, tu fala para ele que só Deus pode preencher isso. Ali verdadeiramente, quando ele se abre para Jesus, tu vê que a pessoa chora, se derrama em lágrimas. Por quê? Porque ele está sentindo o amor de Deus. E esse amor vai preenchendo aquele vazio que está na vida daquele bandido, que está na vida daquela mulher. Então, somente Deus, não tem jeito. É o que fala no versículo 4, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, nós precisamos tomar posse, queridos. Quando você estiver triste, angustiado, querendo entrar em depressão, não aceite essa situação. Aceita não, gente. Você já recebeu a palavra de vida. Você já recebeu a vida de Cristo em você. Procure se alimentar da palavra. Faça a prova de Deus. Deus pede que a gente faça a prova dele. Senhor, se realmente o Senhor é tudo isso que a sua palavra diz, então eu quero ver isso se materializar na minha vida. Venha me preencher, venha me completar. Eu quero viver em alegria, em paz, ainda que as circunstâncias me digam o contrário. Porque foi assim que o profeta Abacuque falou. Ainda que não haja fruto na vide, que não haja vacas no curral, eu ainda assim me alegrarei. Ou seja, ele não vai estar se importando com a situação, porque ele crê num Deus. Deus preenche esse vazio da nossa vida, né? E assim como falou aí no versículo 22 e 23 do capítulo 1, ele pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as coisas e o deu à igreja. Ele fez Cristo vencedor para dar a Cristo a igreja, o qual o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche. E em todas as coisas. Enche, e em todas as coisas. Então, aquele Deus que a tudo enche, que supre todas as coisas, ele há de suprir em mim, há de suprir em você aquilo que estiver precisando. Não andeis angustiado por coisas alguma. Ansiosos, né? Ansiosos. Então, concluindo aqui a nossa palavra, eu quero fazer um resumo para você a respeito de tudo isso. Então, foi para isso que Cristo nos chamou. A gente precisa se apossar de tudo isso que ele fez por nós e para nós
e precisamos colocar em prática, porque em Cristo temos tudo o que precisamos, temos todos os recursos para testemunhar a suprema riqueza de sua graça, principalmente através do nosso viver. A plenitude de Cristo em nós nos dá essa condição. Se você não tem sentido isso, querido, comece a buscar. Busque em oração, busque através da palavra, você vai ver a sua vida mudar. Você vai ver que a situação pode até não mudar, mas o seu sentimento em relação à situação, eu te garanto que vai mudar. Te garanto. Deus é maravilhoso. Foi o melhor presente que Deus deu para nós, foi Jesus. A morte de Cristo na cruz conquistou para nós toda a nossa alegria, a nossa felicidade. A nossa alegria, a nossa felicidade não está nos bens aqui da terra. É verdade. Não está. Tudo isso que Deus colocou sobre a terra, Ele colocou para que nós pudéssemos viver melhor. Mas não podemos fazer dessas coisas a nossa felicidade, porque a nossa felicidade não está nisso. Amém? Então nós vamos agora dar continuidade. Encerrou? Eu acredito. Estava tão que bom, sim. mas encerrou. Acredito. Então, que sim. resumindo, tá? O crente tem que tomar muito cuidado para não cair em tentação, para não cair em pecado, porque ele já conhece a palavra. E nós voltando lá, a pessoa que vive, que está praticando o pecado no mundo, se você vê o histórico dele, muitas das vezes ele foi criado no Evangelho. É verdade. Foi criado no Evangelho, forças, né? tá? E ali não teve forças e caiu no pecado e continua no pecado, conforme diz o mundo jaz no maligno, tá? E é isso que o inimigo quer, tá? Dar uma rasteira em todos nós que estamos na casa do Senhor. Se nós verdadeiramente não estivermos ligados na palavra, nós levamos essa rasteira e vamos cair. Sabemos que o levantar é de Deus, tá? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas se o homem não quiser, não vai adiantar. Nós temos que verdadeiramente querer, porque só existe transformações na nossa vida se nós quisermos. Tá? O Espírito Santo é um cavaleiro, nós sempre falamos isso. Ele só adentra no nosso espírito se nós quisermos. Se nós falarmos, Espírito Santo, eu quero, faça morada na minha vida. É verdade. Nessa noite, amados, você que está nos ouvindo, tá? Que você não tem Jesus no teu coração, está nos assistindo, tá? Deseja Jesus, deseja o Espírito Santo na sua vida nesta noite, porque só Ele pode te transformar, só Ele pode transformar a vida no qual nós nos levávamos ao pecado. Então, pecador, todos nós somos pecador, nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, seja um desse Cordeiro lavado e remido pelo sangue de Jesus. Entrega a sua vida a Ele nesta noite. Não continue praticando coisas erradas, porque sabemos que a desobediência é pior do que o pecado de feitiçaria. A palavra de Deus diz. Então, querido, nesta noite, entrega a sua vida a Jesus, porque somente Ele, e através dele, você vai ser mais que vencedor. Amém, igreja? Amém? Então é isso. O objetivo dessa palavra é nos trazer a utilizar os recursos que nós recebemos para que a gente possa ser uma testemunha de Cristo Jesus. Nós queremos falar agora sobre os dízimos e as ofertas. Você que está nos assistindo, você que é membro da nossa igreja, você que gosta de colaborar, de cooperar com a obra de Jesus Cristo, com o reino de Deus, nós estamos abertos para receber a sua colaboração, né? Vai estar sendo colocado aí a conta corrente da nossa igreja, onde você vai poder estar contribuindo para que nós possamos sustentar a casa de Deus, para que possamos cumprir com os nossos compromissos, né? Pagando a luz, pagando o gás, pagando a internet, pagando tudo aquilo que a gente precisa pagar, as despesas que temos com aluguel, né? E apesar de nós estarmos nesse isolamento ainda, né? O culto está sendo liberado aos poucos, presencialmente,
mas nós temos a despesa, independente de estar com toda a membresia participando ou não, a igreja continua com o seu compromisso. Então, se você puder contribuir, nós agradecemos e vamos estar orando para Deus abençoar a sua vida, abençoar sua família, abençoar as finanças. Amém? Vai ser colocado a conta, né? Já foi colocado aí o número da conta. Então, querido, vamos orar pela nossa bolsa apostólica, não só a nossa, mas de todas as igrejas, porque estão passando pela mesma situação que nós, né? Todas aquelas que pagam aluguéis, estão passando pela mesma situação. Então, vamos orar para que o Senhor venha abençoar, tá? Nesta noite. Oremos. Senhor Jesus, graça nós te damos, Senhor, por mais esse dia, Senhor, por mais esta oportunidade, Pai, de estar, Senhor, proclamando a sua palavra, Senhor. Ô Espírito Santo de Deus, nós te pedimos agora, Senhor, preserva os empregos dos nossos irmãos, Senhor. Pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Não permita, Pai, que nenhum deles, Senhor, venha perder, Senhor, as suas colocações no trabalho, pelo poder que há no nome de Jesus, Pai. Oh, Pai, que nada venha faltar, Senhor. Te pedimos, Senhor, abra as portas da oportunidade para aqueles que estão desempregados, pelo poder que há no nome de Jesus, Pai. Oh, Pai, nós te pedimos pela bolsa apostólica da nossa igreja, Senhor. Não só da nossa, mas de todas as igrejas, Senhor, que propaga a tua palavra, Senhor. Oh, Jesus, que não haja falta, Senhor, de recursos, Senhor, para pagamento, Senhor, da conta de luz, da conta, Senhor, de aluguéis, Senhor, pelo poder que é no nome de... Porque nós cremos, Senhor, na tua palavra, nós cremos nas tuas promessas, Pai. Envia, Senhor, envia uma bênção especial, Senhor, para os nossos colaboradores, pelo poder que é no teu nome, Senhor, que não haja falta, Senhor. Repreenda, Senhor, o devorador, Senhor, o gafanhoto migrador, Senhor. Amém. Que saia, Senhor, saia agora pelo poder que é no nome de Jesus da vida dos nossos irmãos. Amém. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, para nós te agradecemos, Pai. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Alguns avisos. O culto estará disponível no YouTube. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Nos ajude, tá? Nos ajude. Clica no sininho, tá? Dá o seu like lá, gostei, que você vai estar sendo abençoado. Outras pessoas também serão abençoadas, tá? Na próxima quinta-feira, hoje é terça, culto às 19h30 com o pastor Tadeu, da imersão, estudo da palavra, tem sido muito bênção nas nossas vidas, creio que está sendo na vida de EBD, domingo, às 10 horas, Santa Ceia, não é isso? Santa Ceia no próximo domingo, dia 13. Antes de domingo tem uma programação das Prudentes. Fala aí, né? Sobre isso, fala aí. Que vai ser um encontro que vai ter no sábado, às 16h30, um estudo, uma palavra, né? Vai ter uma palavra sobre crescer e florescer, tá? As vagas já foram preenchidas, mas vai ser transmitido, então você pode estar assistindo através do Face. Então, depois de sábado, vem o domingo, Escola Bíblica Dominical, não é isso? Já falamos. E o culto à noite, seguido da Santa Ceia. Isso. Não é isso? 16h30, culto presencial, né? Se você ainda não se inscreveu para assistir o culto domingo, você se inscreva, porque como ainda tem a limitação, né? Então, precisa de se inscrever para poder saber as vagas. Outra coisa, se estiver precisando de oração... Tá? Tem o culto de quarta-feira, não é isso? Que tem as irmãs específicas aqui, verdade. Que entram no online também, faz oração. Se você estiver precisando de oração, mande através do WhatsApp da igreja, da irmã pastora Liliane, 985886834. Tá? Esse é o WhatsApp da igreja. 985886834. Então... quem está precisando de oração, quem está passando por problema, tem algum conhecido, tá? Que pegou esse coronavírus, tá? Que está internado, que está entubado,
vamos fazer uma corrente de oração. Às Tá? quartas-feiras, às 3 horas da tarde, nós temos uma reunião no Zoom de oração. E a gente, então, apresenta, né, todos os pedidos. Todos os pedidos, Nos cultos também é orado. É orado, né? Então, você que está precisando, pode mandar. Repetindo o telefone. É o zap 985886834. Tá bom? Pode contar conosco para que o Senhor venha a abençoar essas pessoas que estão enfermas. Amém? Se você gostou, então, da nossa reuniãozinha, né, da palavra, não esqueça de estar dando like. Que o Senhor nos abençoe. Abençoe a você, a sua casa. Amém. Tá? E a diaconisa Alceliane vai estar orando, finalizando nossa... Vamos estar orando também pelos enfermos. Pelos enfermos, isso. Então vamos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te dar graça, Senhor, por esses momentos em que passamos aqui na Tua presença. Amém, Jesus. Senhor, obrigada pela Tua palavra. Louvado seja, Senhor, que a Tua palavra chegue aos corações e encontre, Senhor, um abrigo. Sim, Jesus. Que ela possa frutificar na vida dessas pessoas, Jesus. Que assistiram, das que ainda vão assistir, porque a Tua palavra é verdadeira, Jesus, a Tua palavra é eficaz, seja. a Tua palavra ela faz divisão Aleluia, entre a alma verdade, e o espírito, Jesus. Senhor. Essas pessoas que estão sem uma direção, Senhor, que o Senhor possa estar falando aos seus corações, que o Senhor possa estar trabalhando na vida delas. Senhor, faz a Tua obra, ó Deus, porque a Tua palavra não é enviada, Senhor, e retornada sem ela fizer aquilo que ela foi programada para fazer, Senhor. Senhor, muito obrigada, ó Deus, por esse ministério. Muito obrigada por essas ferramentas que o Senhor tem disponibilizado. Muito obrigada pela vida do pastor Tadeu, pela vida da pastora Liliane. Muito obrigada pela vida dos nossos pastores, Senhor, pela vida dos diáconos, dos obreiros. Senhor, muito obrigada, ó Deus, continue sustentando a Tua igreja na face da terra, para que possa proclamar o Teu nome, Senhor. A cada membro individualmente nós te pedimos, ó Deus, seja com cada um. Seja assim, meu Pai. Senhor, visite a cada um. Pai. Aqueles que se encontram em depressão, aqueles que se encontram angustiados, aqueles que se encontram tristes, Senhor. Que eles possam ter encontrado na Tua palavra, Senhor, a solução. Que eles possam ter encontrado na Tua palavra o remédio que eles estão precisando. O suprimento, Senhor, que tenha sido ministrado, ó Deus, na vida de cada um, Senhor. Tu sabes, ó Deus, o coração dessas pessoas que estão recebendo essa palavra. Tu sabes, ó Deus, até onde chegará essa palavra. Em nome de Jesus, faça a Tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, visita os hospitais, visita aqueles que estão internados nos CTIs, Senhor, que estão entubados, ó Deus. Senhor, toca com a Tua mão de poder, restaura, Senhor, a saúde, restaura os anticorpos, guarda, Senhor, a nossa nação, livra-nos desse vírus, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Vai visitando, Senhor, aqueles que estão aprisionados, aqueles que estão sendo escravizados, Senhor, pelos vícios da droga, do álcool, Senhor, da pornografia, da pedofilia. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos, Senhor, sobre a vida dessas pessoas, essas influências satânicas, Senhor. Nós jogamos por terra na autoridade do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, porque sabemos, ó Deus, que Tu és poderoso. Tu vieste para nos dar vida, Senhor. Ajude-nos a tomarmos posse daquilo que o Senhor disponibilizou para nós. Não queremos andar mais como escravos, Senhor. Não queremos andar mais como andávamos antigamente, Senhor. Ensina-nos, ajude-nos, Senhor, a ter uma vida nova, a caminhar por caminhos novos, a jogar fora, Senhor, o velho, porque Tu possas entrar com o novo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela Tua vida em nós. Amém, muito obrigada, Jesus. Deus, pelo Teu Filho, muito Jesus, obrigado, que morreu, Jesus, para nos dar uma vida nova. Nós te agradecemos e assim te oramos em nome de Jesus. Amém, Jesus, e amém. Glória a Deus, né? Amém. Muito obrigado, tá? Que essas palavras
tenham sido palavras rema, Amém. palavra que foi de encontro às suas necessidades, assim como foi de encontro às nossas necessidades, tá bom? Verdade. Primeiramente. Então, querido, muito obrigado por nós termos entrado na tua casa. Que o Senhor abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Tchau, fique com Deus. Com Deus. Boa noite. Uhum.